E hoje vamos falar desse conto infantil clássico, que é o João Pé de Feijão, só que nesse filme transformar o João Pé de Feijão em um caçador de gigantes. Porque veja bem, nessa época que esse filme foi lançado, estava virando uma moda transformar clássicos do conto infantil em caçadores. Por exemplo, nessa época aí nós tivemos também João e Maria, caçadores de bruxa, Branca de Neve e o Caçador, Caçador e a Rainha de Gelo, e agora temos João, o Caçador de Gigantes. Inclusive, todos esses filmes eu já fiz um vídeo aqui no canal, mas só faltou para sair nessa época Chapeuzinho Vermelho, a Caçadora de Lobos. Mas não, essa versão ainda não existe. Mas vamos lá, voltando pro filme. Na verdade é Jack, o Caçador de Gigante. Aí você deve estar pensando, Jack deve ser João em inglês? O pior que é isso mesmo. Jack seria como se fosse João em inglês. Então vamos começar a nossa análise. Primeiro, vamos começar pela história, um breve resumo. O filme conta a versão reimaginada do clássico conto Jack e o Pé de Feijão, para nós conhecido como João e o Pé de Feijão. Jack é um jovem pobre que acaba envolvido em uma antiga guerra entre humanos e gigantes, quando ele planta uma semente lá e magicamente surge uma videira imensamente gigante, conectando o mundo humano ao reino dos gigantes. Ele se junta à princesa Isabelle para impedir que os gigantes dominem a Terra e assim salvar o reino dessa invasão gigante. Entendeu? Invasão, gigante, deixa pra lá. O filme propõe uma adaptação moderna e épica do conto tradicional, com elementos de fantasia, ação e romance. O objetivo é criar um blockbuster familiar com efeitos visuais impressionantes e uma história heróica. No entanto, apesar da intenção grandiosa, o resultado soa muitas vezes como uma tentativa genérica de recriar histórias clássicas com um toque cinematográfico hollywoodiano. Agora, com relação ao roteiro, o roteiro segue uma estrutura clássica de Hero Journey, a jornada do herói, com poucas surpresas. Muitas reviravoltas são previsíveis e o enredo avança de forma mecânica até. Há tentativas de incluir temas como coragem, lealdade e sacrifício, mas eles são tratados de maneira superficial. Além disso, o ritmo do filme é irregular, começa lento, ganha velocidade no meio, mas perde força no final, que parece apressado e pouco impactante. E aí nós temos temas como a ascensão do herói, Jack passa de um plebeu como para um herói essencial na salvação do reino, o amor e dever, a relação entre Jack e Isabelle é usada para misturar romance com responsabilidade real, conflito entre humanos e monstros. Apesar da dualidade óbvia, o filme tenta mostrar nuances entre bons e maus gigantes, embora isso seja pouco explorado. Estética e direção de arte. A direção de arte e os efeitos visuais são pontos altos do filme. O Reino dos Gigantes é visualmente impressionante, com paisagens grandiosas e criaturas bem projetadas. As batalhas são grandes e coloridas e o uso de CGI é competente, embora em alguns momentos exagerado. Trilha sonora, composto por John Ottman. A trilha sonora é marcante e orquestrada, ajudando a criar atmosfera épica nas cenas importantes. Tem momentos inspiradores, especialmente nas sequências de ação e revelação do mundo dos gigantes. E agora, como foi a crítica e recepção do filme? O filme foi recebido com críticas mornas, tanto pela crítica quanto pelo público. Muitos o consideraram previsível, excessivamente comercial e sem identidade própria. Foi criticado por tentar unir muitos elementos de contos de fada sem coesão narrativa ou emocional. No entanto, teve uma boa aceitação inicial nas bilheterias, graças ao apelo de gênero e ao nome do diretor Bryan Singer, conhecido por filmes como X-Men e Operação Valkyria. E agora vamos às curiosidades do filme. O filme mistura elementos de João e o Pé de Feijão e também de Jack, o Matador de Gigantes. Dois contos folclóricos ingleses diferentes, adaptando-os com mais ação e aventura. Agora faz mais sentido, mas pra mim é como se fosse João e o Pé de Feijão. Outra curiosidade é que a produção demorou anos para sair. A ideia do filme começou em 2005, mas passou por muitos roteiristas e diretores antes de Bryan Singer assumir o comando. As filmagens só começaram em 2011. E lembrando que o filme é de 2013.
Na verdade, sendo bem específico, ele foi lançado em 1º de março de 2013. Foi um fracasso de bilheteria. Apesar do orçamento aproximadamente de 195 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas cerca de 197 milhões de dólares mundialmente. Ou seja, foi praticamente o preço do orçamento, o que foi considerado um prejuízo, já que os custos com marketing e distribuição não foram cobertos. Nicholas Hoult quase não foi o protagonista. Antes de Hoult ser escalado como Jack, nomes como Ael Taylor-Johnson e Alden Ehrenreich, aquele cara que fez o novo filme do Han Solo. Enfim, os dois foram cotados para o papel, só que o Hoult acabou sendo escolhido após a sua atuação em X-Men Primeira Classe. Os gigantes foram criados com captura de movimentos. Os gigantes são interpretados por atores reais, como Bill Nighy e John Cassie, usando tecnologia de motion capture, semelhante à usada em Avatar e Senhor dos Anéis, para criar expressões e movimentos realistas. O filme quase teve classificação adulta. Algumas versões do roteiro original tinham cenas mais violentas, mas os produtores decidiram suavizar para manter a classificação PG-13 e atrair o público jovem. Cena final deixa margem para uma sequência, de certa forma, e seria interessante. É porque na cena final do filme mostra a coroa no museu, e aí ela se encerra com a câmera subindo para cima, indo para cima, saindo do museu e indo direto para as nuvens. E aí mostra que o lugar, o templo dos gigantes, ainda está lá acima das nuvens. Apesar de ter passado já tantas eras e o filme já se encontrar num tempo moderno. Isso sugere que os gigantes poderiam voltar, mas uma sequência nunca foi feita por causa do fracasso comercial. Pô, seria legal ver uma continuação onde os gigantes atacam a sociedade moderna. Seria legal, nos tempos de hoje. E agora vamos às lições do filme. Você não precisa ser nobre para ser herói. Jack é um camponês simples, sem sangue azul, mas com coragem, empatia e inteligência. O filme mostra que a nobreza de espírito vale mais até do que título, e qualquer um pode se tornar um herói, mesmo que venha de baixo, literalmente. A coragem é maior que o medo. Diante de gigantes colossais e perigos absurdos, Jack enfrenta seus medos, mesmo temendo. A coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. O poder pode corromper, mesmo entre os humanos. O vilão Roderick representa a ganância e a sede de controle. Ele deseja comandar os gigantes para conquistar o mundo dos homens, mostrando que, às vezes, o verdadeiro monstro não é sobrenatural, mas humano. Lendas têm raízes na verdade. A história mostra que os contos que ouvimos desde crianças podem guardar verdades escondidas. Jack cresceu ouvindo histórias de Reino dos Gigantes e descobre que elas eram mais reais do que pareciam. Isso já aconteceu no Brasil. Temos aí o caso do Chupacabra, o ET de Varginha. O ET de Varginha provavelmente é muito real. E por aí vai. O verdadeiro valor está nas ações, não na aparência. Jack conquista o respeito e o amor da princesa Isabelle, não por ser bonito ou rico, mas por suas atitudes. O filme reforça que ações valem mais que status. Conhecimento e coragem juntos vencem a força bruta. Os gigantes são enormes e poderosos, mas são vencidos pela estratégia, inteligência e união. O filme destaca que esperteza, lealdade e trabalho em equipe podem derrubar até os maiores dos inimigos. A outra lição é que histórias moldam o futuro. No final, o filme sugere que os eventos do presente podem virar as lendas do futuro e que as histórias que contamos influenciam as gerações seguintes. Isso já aconteceu. Tem pessoas que se basearam em filmes para fazer algumas tragédias, mas também tem pessoas que se basearam em filmes para fazer coisas boas. E agora, com relação às avaliações do filme. O filme recebeu 52% de aprovação no Rotten Tomatoes e apenas 55% de aprovação da audiência. Foi um filme bem moderado, a média, uma média um pouco baixa.
Mas antes de dar a minha opinião, eu tenho um recadinho para você. Aproveitando que estamos falando sobre a história de um conto infantil, João e o Pé de Feijão, eu tenho um curso para indicar justamente para aquelas pessoas que querem contar uma história de um jeito que prende a atenção e ainda por cima vende. Tem um curso muito bom chamado Storytelling, Histórias que Vendem. Ele te ensina como usar histórias para gerar conexão com o público, emocionar e, claro, vender qualquer coisa com naturalidade. É uma técnica usada por grandes marcas e influenciadores e você pode aplicar no seu canal, nas suas redes sociais ou até nas suas vendas online. Quer transformar o jeito que você se comunica e começar a vender com autenticidade? O link do produto está na descrição. Clica lá e confira. E agora eu vou dizer a minha opinião sobre o filme. Olha, eu gostei, achei bem legal, bem gostosinho o filme. Uma aventura assim, bem sessão da tarde. Curti a produção, os efeitos especiais, a história. Não é um filme assim tipo, nossa, que marcante, não sei o quê. Mas é um filme para você reservar um espaço especial e assistir assim como se fosse um filmão, sabe? Um filme bacana. Pelo menos nessa categoria ele tá. É um filme decente, é isso que eu quero dizer. Que cumpre o seu papel de divertir e de entreter. Pelo menos isso o filme entrega. E uma coisa que me chamou um pouco a atenção nesse filme é o protagonista, que é o Nicholas Hoult. Nicholas Hoult, ele já estava ganhando um destaque no cinema naquela época. Só uma observação, essa foi a segunda vez que eu vi esse ator, o Nicholas Hoult. A primeira vez que eu vi ele também foi protagonista no filme, foi Meu Namorado é um Zumbi, que foi um filme que fez sucesso, um sucesso moderado. E aí eu acho que por conta disso chamaram ele para fazer esse filme aqui, Jack, o Caçador de Gigantes. Mas, diferente do primeiro filme, que ele foi protagonista, esse aqui já não faturou, já não foi tão bem nas bilheterias. E aí depois disso eu vi esse ator perdendo uma certa importância nos papéis. Ele começou bem, começou como protagonista, mas aí foi se tornando coadjuvante em outros filmes. Mas sabe, uma pena, eu até gostei desse ator na época, eu achei que ele tem um certo carisma e espero que ele receba mais oportunidades na sua carreira. Inclusive, ele vai ser o próximo Lex Luthor do novo filme do Superman. Jack, o Caçador de Gigantes é uma adaptação visualmente caprichada de um conto clássico que falha ao tentar oferecer algo novo dentro do universo de fantasia, com um roteiro um tanto fraco, personagens rasos e um tom que oscila entre épico e infantil. O filme acaba sendo uma experiência mediana. É um filme que pode divertir crianças, adolescentes e quem aprecia produções fantasiosas com grandes batalhas e efeitos visuais. Porém, para espectadores mais exigentes ou fãs de fantasia séria, ele provavelmente deixará a desejar um pouco. Mas, como eu já falei, particularmente eu gostei porque eu me diverti assistindo o filme. E é isso, essa é a minha opinião sobre Jack, o Caçador de Gigantes. Se gostou, dê um gigante like aqui pro vídeo, isso ajuda demais a trazer mais conteúdos como esse. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você gostou desse filme ou não. Se você apreciou essa nova versão de João e o Pé de Feijão. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!